Olá pessoal, estamos aqui de novo para a nossa aula de número 12. Lembrando para que aqueles que estão assistindo para se inscrever no canal, compartilhar com os membros da sua unidade para que mais pessoas possam ser atingidas pela central das Escrituras e mais pessoas possam tirar proveito das doutrinas do Evangelho que são tão bem expostas aqui por vários irmãos, ok? Vamos então à nossa aula de hoje. Vou compartilhar com vocês o PowerPoint, como sempre, tá? E hoje nós vamos falar sobre a doutrina do batismo pelos mortos, ou batismo vicário, tá? Só lembrando que os 5 convênios do templo precisam estar na ponta da nossa língua, no nossa mente e no nosso coração, né? Lei de sacrifício, lei de obediência, lei de sacrifício, lei do Evangelho de Jesus Cristo, lei da castidade e lei da consagração, ok? Então hoje vamos falar um pouquinho sobre o batismo. Lembrando que o Salvador Jesus Cristo deu o exemplo de que cumpriu toda a lei e toda a justiça. O Senhor estabeleceu que para que uma pessoa seja adentre ao reino de Deus, tanto da terra quanto do mundo espiritual, precisa desta ordenança sagrada que é o batismo. Claro, junto com o batismo, a confirmação. A Escritura diz assim, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Está lá em João 3,5. Nascer da água significa ser batizado, e nascer do Espírito significa receber o dom do Espírito Santo. Essas ordenanças são sagradas e fazemos solenes convênios ou promessas quando as recebemos. Esses convênios incluem tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo, sempre lembrar dele e guardar os mandamentos de Deus. Quando honramos esses compromissos, demonstramos nossa fé em Jesus Cristo e nossa disposição de segui-lo. Depois de sua ressurreição, o Salvador novamente ensinou a importância do batismo. Ele enviou os apóstolos para pregar seu evangelho a todo o povo, dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Outra coisa que vale a pena salientar é que quando o Salvador visitou o povo das Américas, depois de que antes de curar qualquer pessoa, depois que eles viram o Salvador, eles gritaram em alta voz, Hosana, ou Roshaná, né, em hebraico. E essa palavra tem um significado, e o significado dela é salva-nos agora. E ao clamarem esse salva-nos agora, ou Hosana, o Salvador então ensina sobre a ordenança principal da salvação, que é o batismo. Se vocês contarem, eu já contei, ele falou 13 vezes sobre o batismo. Aí em terceiro Nef 11. 13 vezes, 11 e um pedacinho do 12. 13 vezes ele citou a maneira de batizar, deu autoridade para que os discípulos pudessem também batizar. Então é a importância do batismo para a nossa salvação. E porque Deus ama todos os seus filhos, né? Porque todos são filhos do Pai Celestial. Então todos são preciosos para Ele. Ele os conhece e os ama. Pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Ele providenciou então um meio para que todos os seus filhos retornarem a Ele depois dessa vida. Assim é o Evangelho de Jesus Cristo. Muitas pessoas têm a oportunidade de aceitar o Evangelho e ser batizadas enquanto estão vivas. Mas aquelas que morreram sem ser batizadas, ou mesmo sem conhecer o Salvador Jesus Cristo, como elas podem ser salvas também? Deus não as esqueceu. Aquelas pessoas que morrem sem a chance de aprender sobre o Evangelho nesta vida, são ensinadas no mundo espiritual. Está lá registrado em 1 Pedro e em Doutrina e Convênios. Vamos ver daqui a pouquinho. Lá essas pessoas têm a oportunidade de aceitar o Evangelho e de se arrependerem. Então uma coisa importante, as pessoas podem se arrepender depois dessa vida também. É por isso que fazemos toda essa obra, é por isso que o Salvador foi lá e abriu a pregação do Evangelho para aqueles que não tiveram a oportunidade
de ouvir o evangelho, ou que ouviram e não tiveram um entendimento suficiente para aceitar e cumprir com os requisitos necessários para serem batizados e receber o dom do Espírito Santo. Então, a Escritura, e depois é dito ali, no entanto, como espíritos não podem ser batizados, porque ele não tem um corpo físico. Um Pai Celestial misericordioso concedeu outro meio para eles aceitarem o batismo. Então, o Senhor estabeleceu que para ser batizado precisa de um corpo, é uma ordenança desta terra. Como eles não têm um corpo, o Senhor providenciou que nós possamos vicariamente ajudá-los, ok? Então vamos ver aquela escritura que a gente comentou. 1 Pedro, né? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo por nós que somos injustos, para levar-nos a Deus. Lembra da expiação? Ele pagou o preço e nos devolve a presença do Pai Celestial, claro, para sermos julgados e, se formos merecedores, voltarmos à presença. Mortificado, na verdade, na carne, porém vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais antigamente foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Mas aqui não inclui só esse povo, inclui todos os que viveram antes do Salvador Jesus Cristo e os que iriam viver depois dessa visita de Cristo, que não tiveram a oportunidade de receber o Evangelho. E Doutrina e Convênios, né, seção 138, ensina o mesmo princípio, né? Essa foi uma visão que o profeta Joseph Smith teve um pouco antes do seu falecimento, e ela foi colocada em Doutrina e Convênios. Então, ele relata que estavam reunidos aguardando a chegada do Filho de Deus ao mundo dos espíritos para declarar sua redenção das ligaduras da morte. Seu pó adormecido seria restaurado em sua perfeita forma, cada osso a seu osso, e os tendões e a carne sobre eles, o espírito e o corpo reunidos para nunca mais se separarem, a fim de receberem a plenitude da alegria. Enquanto essa vasta multidão esperava e conversava, regozijando-se pela hora de sua libertação das cadeias da morte, o Filho de Deus apareceu, anunciando a liberdade aos cativos que tinham sido fiéis. E ali pregou-lhes o Evangelho eterno, a doutrina da ressurreição, a redenção do gênero humano, da queda e dos pecados individuais, desde que houvesse arrependimento. Ok? Então essa é a doutrina do batismo pelos mortos, ou batismo vicário. Uma coisa que a gente precisa relembrar. Aqui é o mundo espiritual. Nós temos ali o paraíso, temos a prisão, e como já comentamos lá atrás, tem uma parte dentro da prisão que é chamada de inferno. A maioria das palavras inferno que a gente acha nas escrituras está se referindo a esse lugar. Por que a gente sabe disso? O profeta Joseph Smith também ensinou isso, né? Mas a escritura fala que esses que estão no inferno também vão ressuscitar, né? Claro, se a gente olhar friamente, aqui já está a divisão, né? Reino celestial, terrestrial e celestial, e também ali nesse inferno, alguns desses, não muitos, irão para as trevas exteriores, né? Serão os chamados filhos de perdição. Aqui no inferno, irmãos, o diabo reina. Na prisão, ele só, quando eu falo o diabo, aquele 1/3, né? Lá eles também influenciam as pessoas na prisão, dizendo, olha, não aceite, não acredite em Joseph Smith, não acredite nos missionários, não acredite até em Jesus Cristo, né? Então, com a visita de Jesus Cristo lá, depois que ele morreu e ressuscitou, é como se fosse colocada uma ponte que separava a prisão do paraíso. Eu não sei como nós não sabemos efetivamente como é que é essa divisão. Só sabemos que no paraíso, o profeta Alma, ele diz assim, então acontecerá que os espíritos daqueles que são justos, para ser justo, irmão, precisa ter recebido pelo menos o batismo e a confirmação. Será recebido num estado de felicidade, que é chamado paraíso. Um estado de descanso, um estado de paz, onde descansará de todas as suas aflições e de todos os seus cuidados e tristezas.
No paraíso, irmãos, acabou a provação. Aquela provação que a gente precisa passar, né? É porque ali só entrarão os que são considerados justos, aqueles que irão para o reino celestial. Enquanto que na prisão ainda tem a tentação, ainda tem a provação. Eles ainda precisam ser provados. Eles precisam provar que são dignos de passar para o paraíso. Precisam lá aceitar o evangelho, precisam cumprir com os requisitos para aceitar o evangelho, né? Ter fé em Jesus Cristo, se arrepender dos pecados e aguardar o seu batismo vicário. Então, eu sempre quando ia no batistério do templo, a gente fazia uma abertura normalmente, eu falava para os jovens, olha a importância do que eles estavam fazendo lá. Proporcionando às pessoas que estão na prisão, dentro do mundo espiritual, e que já aceitaram, já exerceram fé em Jesus Cristo, se arrependeram dos seus pecados, estão ansiosos para que alguém possa fazer essa ordenança para ela. E quando elas são batizadas, se elas estão preparadas, elas passam para o paraíso, onde é um estado de descanso. Satanás não tem acesso ao paraíso. É só progresso lá. Claro que os do paraíso também vão para a prisão para pregar o evangelho, né? Quando o Salvador esteve lá, ele não foi na prisão efetivamente pregar o evangelho. Ele reuniu os justos no paraíso, preparou, vamos dizer assim, a missão, e aí eles começaram então a pregar para os justos, para os que estão na prisão. E até hoje essa pregação é feita pelos que estão no paraíso, pregam. E claro, aqueles que aceitam, nem todos vão aceitar, evidentemente, mas muitos aceitam o evangelho e, se cumprirem com os requisitos, eles podem passar para o paraíso. Então, no templo, podemos realizar as ordenanças do batismo e da confirmação em favor daqueles que morreram, sem essa oportunidade. Em outras palavras, podemos agir no lugar deles. As ordenanças realizadas em favor de outras pessoas são chamadas de ordenança por procuração ou ordenanças vicárias. Lembra que o Salvador fez isso por nós. Vicariamente, ele pagou o preço dos nossos pecados. E quando vamos ao templo, nós fazemos um pouquinho disso. Como uma das muitas testemunhas do Senhor ressuscitado, o apóstolo ensinou aos coríntios que o batismo vicário pelos mortos foi praticado, porque todas as pessoas são ressuscitadas por meio da expiação de Jesus Cristo. Talvez a única referência das Escrituras que nós conhecemos, né, que fala dessa ordenança sagrada do batismo vicário pelos mortos, está registrado lá em Coríntios, né? 1 Coríntios isso. Então, a doutrina das ordenanças vicárias sempre fez parte do Evangelho de Jesus Cristo. Na verdade, sua expiação é o maior ato vicário da história do mundo. Por meio do seu sacrifício infinito, Jesus fez por todas as pessoas o que não podemos fazer por nós mesmos. Graças a ele, todas as pessoas serão ressuscitadas, todas ouvirão o Evangelho e todas terão a oportunidade de voltar aos nossos pais celestiais. O batismo no templo, realizado em favor de pessoas falecidas, são dons oferecidos com amor. Por acreditarmos que a vida continua após a morte, também cremos que aqueles que morreram estão cientes do batismo e podem escolher se o aceitarão. No Templo de Salomão, no tabernáculo era só um mar, que eles chamavam um mar de água, né? Ou uma vasilha com água para que os sacerdotes se lavassem. Lá no Templo de Salomão foi introduzido então os 12 bois representando a casa de Israel. E ali que os sacerdotes se lavavam para depois poder adentrar o templo. Tá? Então era usado para esse propósito naquela época. E nas nossas pias batismais do templo também hoje existem as pias batismais são compostas com 12 bois que a sustentam. Aqui uma coisa interessante, antes do Aldebert, né? Uma coisa interessante. Muitas pessoas perguntam por que bois. Uma que o boi representa um animal doméstico que era muito usado na antiguidade para fazer os trabalhos domésticos, de puxar a carroça, de carregar cargas. Então,
parece que o simbolismo disso é que a carga dessa dispensação está colocada sobre a casa de Israel, a carga de nós fazermos essas ordenanças pelos nossos antepassados. Lembra que nós já estudamos, né, lá, quando o Ângelo Moroni falou, o profeta Joseph Smith, que se nós não fizermos isso, essa terra perde o seu significado e seria uma maldição, né? Ela seria amaldiçoada e não teria propósito. Mais um detalhe. Efraim é o primogênito. Quando Rúben perdeu a primogenitura por pecado, a lei dizia que a primogenitura cairia sobre o primeiro filho da segunda esposa, que era José. E como José foi vendido para o Egito pelos irmãos, o Senhor, para compensar José pelo que os irmãos fizeram, adotou como filhos dele Efraim e Manassés. E Efraim foi então abençoado como primogênito. Isso está lá nas Escrituras, né? E interessante que o símbolo de Efraim era o boi. Cada tribo tinha, né? A Judá era um leão, e cada tribo tinha um símbolo. E o símbolo de Efraim era um boi. Parece que o simbolismo dos bois complementa aqui, né? Mais um complemento, né? Que está sobre as costas de Efraim, que somos nós hoje. A igreja, 90% recebem suas bênçãos patriarcais, são vinculados à tribo de Efraim. Um pouquinho de Manassés e muito pouco de outras tribos. Mas a grande obra está sobre os ombros de Efraim, que somos nós hoje, a Israel moderna, de fazer esse trabalho tão importante, que é o trabalho vicário. Uma coisa que eu sempre enfatizava com jovens, eu lá no batistério eu sempre perguntava, quantas papeletas nós vamos batizar, né? Mostrava para eles assim uma papeleta, né? Quantas papeletas nós vamos batizar hoje? Aí uns dizem, eu trouxe 10. Eu acho que nós vamos batizar umas 100. Daí eu falava para eles, jovens, tem certeza? Aí eles pensavam um pouco e aí eles caíram na realidade. Nós não batizamos papeletas, nem nomes. Nós batizamos pessoas que estão vivas, só que do outro lado do véu. E muitas vezes a gente podia sentir a presença de algumas dessas pessoas lá. Porque os justos que estão aguardando ansiosamente por essa ordenança, às vezes o Senhor permite que elas venham assistir a essa ordenança, que elas estão aguardando às vezes há centenas ou pelo menos dezenas de anos. Então, o Espírito no batistério é muito especial. Por quê? Porque o batismo dá direito a eles entrarem no paraíso e saírem da prisão. As outras ordenanças depois é só uma questão de tempo, que eles já estão no paraíso. As outras ordenanças, então, não é tão... São importantes, mas entenda que eles já receberam a bênção de estar no paraíso. Então, as outras ordenanças depois, eles sabem que vai acontecer em um momento ou outro. Ok? Então, pensa nisso. Elde Bednar, incentiva-os a estudarem e pesquisarem seus antepassados e a prepararem-se para realizar batismos vicários na casa do Senhor por seus próprios parentes falecidos. Ao atenderem com fé a este convite, seu coração se voltará aos pais. Lembra da promessa, né? Que foi feita lá né? Está em Doutrina e Convênios, seção 2, né? Que o coração dos pais se voltaria aos filhos e os corações dos filhos aos pais. Aí ele diz, as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó serão implantadas em seu coração. Seu amor e sua gratidão por seus antepassados vão aumentar. Seu testemunho do Salvador e sua conversão a ele se tornarão mais profundos e duradouros. Eu prometo-lhes que serão protegidos da crescente influência do adversário. Ao participarem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos em sua juventude e por toda a vida. Esse foi um discurso que ele falou para os jovens também, mas serve para todos nós. Então, ao participarem desse trabalho sagrado e amarem-no, serão protegidos. Há uma promessa de proteção. A influência do adversário não vai ser tão forte na sua vida
ao você começar a fazer isso. E eu posso até dizer, irmãos, esse trabalho vicia, porque a gente quer encontrar os nossos antepassados e quer continuar e buscar por eles. É o espírito de Elias realmente que faz nós, filhos, voltarmos o coração para os nossos pais, nossos antepassados. Doutrina e Convênio 128 é uma seção que fala do batismo vicário, e aí o profeta diz assim: agora, meus amados irmãos, eu vos asseguro que esses princípios referentes aos mortos e aos vivos não podem ser negligenciados no que tange a nossa salvação, porque a sua salvação, né, dos mortos, é necessária e essencial à nossa salvação. Como diz Paulo com respeito aos pais, que eles, os nossos antepassados, sem nós, não podem ser aperfeiçoados, nem podemos nós, sem nossos mortos, ser aperfeiçoados. E agora, com relação ao batismo pelos mortos, apresentarei outra citação de Paulo em 1 Coríntios 15, 29, que nós já conhecemos. Aqui uma coisa importante, irmãos. O Senhor colocou essa responsabilidade em nós. Nós temos que fazer essa obra pelos nossos antepassados. Fazer um pouquinho do que o Salvador fez. Sermos um pouquinho salvadores. E a Escritura até cita, né? E levantar-se-ão salvadores no Monte Sião. Ao fazermos essas ordenanças pelos nossos antepassados, estamos sendo um pouquinho salvadores dos nossos irmãos. Monte Sião é uma expressão do templo. Estaremos sendo salvadores no templo. E podemos fazer um pouquinho do que o Salvador fez por nós, ajudando os nossos antepassados, ou, claro, outras pessoas que, quando vamos ao templo, às vezes fazemos por outras pessoas que não são os nossos antepassados. Então, pensa nisso, que nós temos a bênção, o privilégio de fazer isso pelos nossos antepassados. E, claro, ao fazermos isso, recebemos bênçãos também. Além daquelas promessas que o Elder Bednar fez, recebemos outras promessas de bênçãos. Né? Pecados podem ser perdoados quando ajudamos alguém a se converter ao Evangelho. Enfim, e o Senhor providenciou que nós abençoássemos nossos antepassados e fôssemos abençoados por fazer esse trabalho. Né? Tudo se conecta no Evangelho de Jesus Cristo. Nada é por acaso. Né? Como a gente diz aqui na gíria, né? O Senhor não dá ponto sem nó. Uma das coisas que eu sempre relembro a respeito do batismo pelos mortos é que, lembra que a doutrina do batismo de criancinhas, não é uma doutrina do Evangelho. Ela foi adotada em algum momento na história, batizar as criancinhas. Né? Até no livro de Mórmon diz que ao batizar criancinhas a pessoa estaria negando a expiação de Cristo, porque ela cobre. Mas, olha como o Senhor não dá ponto sem nó. Por causa do batismo de crianças, nós podemos hoje ter acesso a registros que de outra forma não teríamos. Né? Nós encontramos muitos dos nossos familiares quando foram batizados. Esse batismo, que na verdade não vale, né? Mas quando foram registrados o nome delas, o nome dos pais delas. Olha como o Senhor usa uma coisa que não era correta, mas Ele usa para que a gente possa fazer o correto. Ok? Então, o Senhor não dá pontos sem nó. As coisas não são por acaso. Ok? Lembra daquelas escrituras que nós falamos, né? De Malaquias, e está lá em Doutrina e Convênios. Eu gosto mais da do Doutrina e Convênios porque ela parece mais o que realmente acontece, né? Que diz: eis que vos revelarei o sacerdócio pela mão de Elias, o profeta. Qual o sacerdócio? Sacerdócio que tem o poder de ligar na terra e no céu, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. E ele plantará no coração dos filhos as promessas feitas aos pais. E o coração dos filhos voltar-se-á para seus pais. E aí tem uma advertência: se assim não fosse, toda a terra seria completamente devastada na sua vinda. E é por isso que fazemos esta obra grandiosa. Né? O profeta Elias, então, deveria plantar no coração dos filhos as promessas feitas a seus pais, pronunciando a grande obra a ser realizada nos templos do Senhor, na dispensação da plenitude dos tempos, que é a nossa dispensação, a última, antes da segunda vinda, para a redenção dos mortos e o selamento dos filhos aos pais, a fim de que toda a terra não fosse ferida com uma maldição e totalmente destruída na sua vinda.
Então essa obra é muito importante. Por isso, a igreja tem multiplicado o número de templos. Como eu falei, mais de 300. Mais de 300 templos. Lembra, quando o Templo de São Paulo, que foi o nosso primeiro templo aqui na América do Sul, foi o 17º templo no mundo. Hoje no Brasil já tem 20 anunciados, funcionando em construção. E vamos ter mais, porque essa é a grande obra. Para encerrar essa aula de hoje, eu quero relatar uma história que aconteceu, e quem relata é o presidente Wilford Woodruff, que foi um profeta de Deus, né? E foi quando dedicado o templo de São Jorge. Diz assim, o presidente Wilford Woodruff, no templo de São Jorge, no início de março de 1877. 6 meses depois, ele escreveu a vinda desses seres a ele em um discurso proferido no tabernáculo. Quais seres? Os homens que assinaram, foram os responsáveis pela Constituição dos Estados Unidos, onde providenciou a liberdade religiosa, onde naquela época provavelmente seria o único lugar no mundo preparado pelo Senhor para que a restauração pudesse acontecer. E aí, assim, sinto que devo dizer um pouco mais aos santos dos últimos dias, onde e quando tiver a oportunidade de falar com eles, do que convocá-los para que construam esses templos que estão em andamento, apressando-os a concluí-los. Os mortos estarão atrás de você. Eles irão procurá-lo como fizeram conosco em São Jorge. Eles nos invocaram sabendo que possuímos as chaves e o poder para resgatá-los. Vou prestar meu testemunho a esta assembleia, se é que nunca mais farei isso em minha vida, de que aqueles homens que lançaram as bases desse governo americano e assinaram a Declaração de Independência foram os melhores espíritos que Deus do céu poderia encontrar na face da terra. Eles eram espíritos escolhidos, não homens perversos. O general Washington e todos os homens que trabalharam para esse propósito foram inspirados pelo Senhor. Outra coisa que vou dizer aqui, porque tenho o direito de dizê-lo. Cada um desses homens que assinaram a Declaração de Independência com o general Washington me chamou como apóstolo do Senhor Jesus Cristo no Templo de São Jorge 2 noites consecutivas e exigiu de mim que eu fosse e cumprisse as ordenanças da casa de Deus por eles. Disseram eles, você tem usado do endowment por vários anos e ainda assim nada tem sido feito por nós. Lançamos o alicerce do governo que desfrutamos e nunca apostatamos dele, mas nos mantivemos fiéis a ele e fomos fiéis a Deus. Esses são os signatários da Declaração de Independência que esperaram por mim 2 dias e 2 noites. Achei muito singular que, apesar de tanto trabalho ter sido feito, nada tivesse sido feito por eles. O pensamento nunca passou pelo meu coração, pelo fato, suponho, de que até então nossas mentes buscavam nossos amigos mais próximos e parentes. Eu fui diretamente para a fonte batismal e chamei o irmão McAllister para me batizar pelos signatários da Declaração de Independência. 50 outros homens eminentes, totalizando 100, incluindo algumas pessoas, inclusive Colombo, foram batizados vicariamente pelo presidente Wilford Woodruff, na época um apóstolo. Interessante, né? Como os dois lados do véu estão interligados. Nossos antepassados e outros estão ansiosos, aguardando pelo trabalho vicário que podemos fazer por eles. Então pensa nisso e saiba que eles estão vivos do outro lado do véu e ansiosos por receber as ordenanças, aqueles que já aceitaram o Evangelho. Para encerrarmos, como sempre, um pouquinho da expiação. Nós já falamos sobre essa escritura, que nós podemos ser salvos pela graça depois de tudo o que pudermos fazer. O profeta, o livro de Mórmon sempre fez essa colocação de que nós precisamos fazer as pazes com Deus e que é somente pela graça e pela graça de Deus que somos salvos. Lembra que nós paramos aí na aula passada sobre como é que eu posso saber se eu estou indo bem, se eu estou no caminho da exaltação, ok? Como é que a gente pode saber se o nosso melhor? O apóstolo Paulo respondeu essa pergunta. Ele diz assim,
o qual também nos selou. Quando a gente está selado ao Salvador, quer dizer que a gente está no caminho. O Salvador está dizendo, esse é meu. E nos deu como penhor o Espírito em nossos corações. Então, o penhor é uma garantia. Por exemplo, eu posso chegar e dizer, irmãos, eu preciso de um empréstimo, pode me emprestar R$1.000, eu vou te dar como garantia o meu celular. Isso é penhor. Então, o Senhor está dizendo o seguinte, que o penhor que Ele nos dá, a garantia de que nós estamos fazendo o nosso melhor, é o Espírito Santo em nossos corações. Quando a gente sente o Espírito. Não quer dizer que precisamos sentir 24 horas por dia, mas a gente sente quando ora, quando está numa aula, quando está tomando o sacramento, quando está no templo, a gente tem a companhia do Espírito, é porque nós estamos fazendo o nosso melhor. Porque o Espírito é um membro da deidade. Ok? Esse selo, essa doutrina do Salvador, do Espírito Santo, colocando a gente no caminho, dizendo que estamos fazendo o nosso melhor, chama-se justificação. Então o Espírito nos justifica, dizendo o seguinte, olha, de acordo com a dignidade e o entendimento, essa pessoa está fazendo o melhor que ela pode. Não é perfeita e não vai ser perfeita nessa vida. Mas então o Espírito justifica. Podemos chamar isso também como selados pelo Santo Espírito da promessa. O Espírito Santo coloca o selo de justo sobre essa pessoa. Claro que não é o final ainda, né? As pessoas podem sair dessa justificação ao cometerem certos erros e pecados e pode voltar quando se arrepende, ok? Então lembra disso. Justificação, olha lá no guia de estudo. Ficar isento de punição pelos pecados e ser declarado sem culpa. Uma pessoa é justificada pela graça do Salvador por meio de sua fé nele, a qual é demonstrada pelo arrependimento e obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Aqui tem coisas importantes, né, irmãos? Além da fé e do arrependimento, que é a mudança que a gente está fazendo, a gente ainda precisa obedecer às leis e às ordenanças do Evangelho. A expiação de Jesus Cristo possibilita a humanidade arrepender-se, ser justificada ou perdoada do castigo que de outra forma receberia. Lembra a lei da justiça? Vai tentar executar, mas através da misericórdia e da expiação do Salvador Jesus Cristo, quando nós estamos fazendo o nosso melhor, não em comparação a outro, mas o nosso melhor, em comparação comigo mesmo, o Senhor então permite que o Espírito nos justifique, né, através dessa grandiosa bênção. Ok? Nós vamos falar mais um detalhezinho. A justificação vem pela fé, por confiar na retidão, méritos, misericórdia e graça de Jesus Cristo. Embora nossos esforços de retidão sejam necessários, eles por si só não são suficientes. Ele nos justifica no sentido de que ele imputa, acredita sua bondade em nossa conta e leva nossos pecados. Essa é a grande troca. Para que a gente possa ser justificado, a gente precisa exercer fé e precisa se arrepender, mudar. E, claro, receber as ordenanças do Evangelho. Ok? Então, quando a gente está fazendo o melhor que a gente pode, a gente está no caminho da exaltação. Ok? Nós vamos voltar, falar um pouquinho mais ainda sobre isso na aula seguinte. Ok? Então, lembrando, vamos completar esse gráfico e esse assunto, né? A gente falou da justificação, mas a gente ainda precisa ser santificado para um dia voltar à presença do Pai Celestial. É assunto para a próxima aula, de como é que nós somos santificados para que possamos um dia voltar à presença do Pai Celestial. Então, espero que tenhamos entendido um pouquinho mais sobre essa ordenança sagrada do batismo pelos mortos, que procuremos fazer para os nossos antepassados aquilo que eles esperam que nós façamos, as promessas que fizemos a eles antes de vir a essa terra. Ok? Ficamos por aqui nessa aula de hoje. Talvez ela foi um pouquinho mais comprida, mas é uma ordenança muito importante e essencial que demonstra a misericórdia do Pai Celestial por todos os seus filhos. Ok? Não esqueçam de compartilhar, de se inscrever no canal e divulgar
a central das Escrituras. E nos encontramos na próxima aula.